Olá, meu nome é Márcio Ferreira, sou terapeuta holístico, radiestesista, criador do canal Sankalpa Despertar da Consciência e mestre Reiki Usui Tibetano. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao mestre Sidney e toda a equipe da Energia Ativa por estar participando dessa live para falar sobre um tema bastante importante, que seria como você utilizar o Reiki para potencializar outras terapias energéticas. Antes de eu falar como potencializar as energias utilizando o Reiki, eu gostaria de contar como o Reiki chegou na minha vida. E, para falar isso, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Eu sempre fui uma pessoa muito ocupada. Trabalhei 18 anos numa empresa de TI, né? Minha formação inicial, minha primeira formação é TI. E nessa empresa eu vivi aquele processo padrão de todo mundo que trabalha no mundo corporativo sabe como funciona. Então a gente vive focado no trabalho, focado em como fazer para crescer, né, para evoluir ali dentro da empresa. E como tudo, né, na vida, né, tudo que você bota energia, né, cresce, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Tudo que você bota energia cresce. Tem uma historinha que eu gosto muito de comentar aqui nos meus vídeos, que é sobre o mestre e o discípulo. Onde o discípulo pergunta para o mestre: Mestre, numa guerra entre a carne e o espírito, quem vence? E o mestre, com toda a calma, com toda a sabedoria, responde para ele: aquele que você alimenta mais. Então, é exatamente isso que acontece na nossa vida, né? Se você alimenta mais o trabalho vai crescer. Se você alimenta mais a família vai crescer. Se você alimenta mais o estudo, é o estudo que vai crescer. Se você alimenta mais a farra, é a farra que vai crescer. Então, assim em tudo, né? Então, eu vivi isso durante muito tempo. Então, durante esse período todo, né? Todos esses anos que eu trabalhei nessa empresa, eu sempre foquei bastante, né, no trabalho, deixando várias outras áreas da minha vida em desequilíbrio, né? Então, eu deixei um grande desequilíbrio na minha vida porque eu foquei durante muito tempo, né, apenas no trabalho. E aí, óbvio, é que tudo que você bota energia cresce. Então, fui evoluindo dentro da empresa, crescendo dentro da empresa, e quanto mais você cresce, mais trabalho você tem, mais responsabilidade. E nisso tudo, você acaba ficando cada vez mais afastado, né? Vamos dizer assim, da sua espiritualidade, do seu propósito de vida. Então, ao longo desse período, né, quando fui chegando, vamos dizer assim, mais lá para o finalzinho desses meus 18 anos na empresa, eu já estava num processo do qual eu acredito eu hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, com o despertar, eu já pude experienciar. Hoje eu posso perceber que o que eu passei ali já nessa reta final já era Deus, né, o Criador, o Universo, já falando comigo, já me chamando a atenção. O Universo já mostrando alguns pontos para mim, que lá no finalzinho eu já estava gostando muito de meditação, de música de relaxamento, né, e comecei a ler livros, né, por exemplo, o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. É um livro que tem muito uma pegada assim, mais mundana, mas ali nas entrelinhas, né, como pano de fundo, ele fala muito sobre espiritualidade, sobre lei da atração, sobre as leis herméticas, sobre toda a egrégora que existe, né, sobre a inteligência coletiva. Então, tudo isso era falado de uma forma sutil, não para quem estuda isso, né, mas para quem é um leigo ali, para quem nunca ouviu falar. E assim, eu já vinha tendo esse conhecimento, já vinha tendo contato com esse lado, começando por esse livro. E na sequência, me chamou bastante atenção o livro do Tony Robbins, O Desperte-se Gigante Interior. O Desperte-se Gigante Interior, ele fala bastante sobre uma força interior, né? Sobre algo que tem dentro de você, que você, ao você conseguir descobrir isso, né? Você despertar isso, né? Então, acredito ali, né, que ele fala bastante do despertar. É espiritual. Então, quando você consegue despertar isso, sua vida muda. E aí, foi exatamente isso que veio acontecendo, até que em 2020, dentro desses anos que eu trabalhei na empresa, em 2020, eu fui desligado da empresa.
Então eu vivi desempregado, forçado, vamos dizer assim, a ficar em casa por conta da pandemia, né? Por conta do vírus. E sem vontade de voltar para o mercado de trabalho, então eu passei ali um ano, vamos dizer assim, praticamente um ano sabático. Então foi um ano, para mim, foi um ano muito bom. Foi um ano que eu pude, vamos dizer assim, tirar a trave, né, dos meus olhos. Tive esse ano o meu despertar espiritual, passei a ver as coisas de forma diferente, né? Porque assim, até comento muito isso, né? O mundo não muda quando você desperta. O que muda é você. É a forma como você encara o mundo, a forma como você encara as coisas que acontecem com você. É como se você saísse de dentro de você, pudesse olhar a tua vida, né? Olhar o teu entorno por fora. Então dá uma sensação assim, de expansão, sabe? De você ter só um entendimento muito maior sobre as coisas que acontecem na tua vida, né? Então você dá uma ênfase diferente para os acontecimentos da tua vida, né? Então você fica com uma sensação de que tudo que acontece é pro bem. Eu comento muito que é a virada de chave, né? Quando você vira essa chave, você fica com um entendimento muito maior em relação a tudo que está acontecendo, né? Então você tem uma habilidade, vamos dizer assim, né, de avaliar as coisas sempre do lado positivo, né? Quando você desperta, você começa a perceber que tudo que você faz, tudo que vem, né, tudo que acontece na tua vida é para sua evolução, né? Então a gente está aqui nesse mundo, nessa existência para evoluir. Então, quando eu tive o meu despertar, eu comecei a buscar vários outros, né? Aí eu não parei mais. Comecei a buscar vários outros conhecimentos relacionados à espiritualidade, né, ao universo. Então, assim, coisas que eu fazia, né, não consegui fazer no passado, por exemplo, eu não conseguia ler os livros. Eu comprei o livro do Napoleão Hill, comprei o livro lá do Espécies de Norte Interior e trocentos outros livros, e eu não lia. Então, os livros iam ficando guardados, porque eu não tinha tempo, porque eu estava naquele processo ali de workaholic, de trabalhar bastante, e não tinha um tempo, vamos dizer assim, de qualidade direcionado para a minha evolução, né? Direcionado para alimentar, né? Assim como lá o discípulo, né, e o mestre, alimentar o meu lado espiritual, alimentar o meu espírito. Então, eu alimentava muito o trabalho. Então, quando eu passei a ter mais foco nisso, eu pude, né, vamos dizer assim, eu pude ter mais tempo para esse crescimento. Então, eu terminei de ler todos os livros que eu tinha comprado, não tinha tempo para ler. Comecei a buscar cada vez mais informações sobre espiritualidade, universo. E aí, nesse processo, eu fazia muita meditação guiada com auto-hipnose. E eu gostei tanto da auto-hipnose que eu falei, poxa, eu quero isso aí para minha vida. Eu vou fazer um curso. E eu busquei um curso, eu fiz um curso de auto-hipnose, e aí eu fiz um curso também de PNL, né, que você acaba agregando. E aí foi aí que eu me tornei um terapeuta holístico. Eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu gostaria, né, de fazer. Não quero mais ter que trabalhar com TI, não quero mais ter que trabalhar no corporativo, que é muito mais prazeroso, né? Você poder fazer algo, ao invés de você fazer algo para a empresa crescer, para ganhar mais dinheiro, você está fazendo algo para ajudar uma pessoa, né? Então, sempre tive, desde cedo, né, vamos dizer assim, da minha adolescência, eu já tinha essa facilidade, né, essa vontade de ajudar as pessoas. Então, eu segui nesse processo, né, nessa sequência de cada vez fazer mais cursos relacionados. E aí, depois eu fui para radiestesia, né? Passei a ser um radiestesista, né? Então, assim, pra quem não conhece, né, seria se utilizar o pêndulo nos gráficos, a gente utiliza cristais, a gente consegue fazer o mapeamento, né, de como está o indivíduo, né, o seu cliente, vamos dizer assim. Só que toda vez que eu fazia qualquer processo energético, seja na auto-hipnose, seja na radiestesia, você tinha uma forma de você se proteger, né? Então,
na hipnose, eu fazia lá um pedido, né? Pedir a Deus, a espiritualidade, para me proteger. E aqui na radiestesia, a gente geralmente usa o gráfico de Carwood, né? Seria um gráfico do qual você coloca aqui você, né? Um estímulo seu, para poder fazer a proteção. Mas ainda assim, eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Até que um dia eu estava assistindo vídeo, né? E aí veio um anúncio do mestre Sidney, da energia ativa, falando sobre o curso de Reiki. Então eu tinha experiência do Reiki como receptor, né? Me expor do Reikiano. Então eu sempre quis fazer, né? Mas nunca era o momento, sabe? Aquela coisa que você não sente que é o momento ainda. Então bate a oportunidade, eu disse, no momento, eu vou ver outra coisa e tal. Só que dessa vez, quando eu ouvi o anúncio, né? Quando eu ouvi o mestre Sidney falando lá com toda a calma, com todo aquele carisma dele, eu pensei, é o momento, eu quero fazer esse curso, né? Porque quando você tem assim, você não tem dúvida, né? Então eu não tive dúvida naquele momento, eu falei, eu vou fazer o curso. E aí eu fiz o curso, comecei com nível 1, né? E aí quando eu tive a minha iniciação, quando eu realmente me transformei no reikiano, né? Eu até tenho um ponto que eu já comentei em outros vídeos lá do canal, né? Essa calpa despertar. Assim que eu tive a minha iniciação, foi à noite, eu tive que sair, né? Tive que dirigir. E aí estava dirigindo, eu percebi que coisas passaram a acontecer, coisas estranhas, vamos dizer assim, né? Aquela coisa, você tá dirigindo, vem uma moto te fecha, vem um carro te fecha, vem um carro e fura o sinal, quase que te acerta. Você começa a ter ali uma percepção de que parece que você está sendo atacado, né? E é óbvio que isso aconteceu, né? Porque eu falo muito isso também. Quando você está iluminado, quando você está com muita iluminação, com muita energia positiva, né? A luz, ela incomoda a sombra, né? Então, se você está ali, vamos dizer assim, fazendo coisas do mundo, né? Fazendo coisas que não são para seu crescimento, para sua evolução, você passa a te perceber. Agora, experimenta fazer algo que vai impactar os outros, que vai mudar a sua energia, que vai mudar a sua energia, que vai mudar a sua vibração. Parece que você incomoda as sombras, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Então, no dia que eu recebi a iniciação do nível 1, e eu dirigi, eu percebi o quanto eu estava sendo atacado, né? O quanto era quase, né? Quase bateu, passou, te xingou. Eu senti isso no trânsito, né? Dirigindo, eu percebi que eu estava sendo atacado. E aí eu retornei para casa, né? Com todo cuidado, eu percebi o que estava acontecendo. E aí percebi várias outras coisas, né? Logo na sequência. Só que isso, um lado, né? Vamos dizer assim, de um lado negativo da coisa, né? Um lado faz parte, né? Da gente passar por isso. Mas, na sequência, eu segui com o curso, né? Então, fui fazendo os outros níveis, né? Fiz o nível 2, fiz o nível 3A, o nível 3B. E eu comecei a sentir uma grande melhora, sabe? Assim, na minha conexão com Deus, me sentir mais calmo, me sentir mais próximo, me sentir mais protegido também, principalmente pelo fato de você criar um compromisso, né, com a sua espiritualidade, com o Reiki, né, que você tem que fazer sempre a auto-aplicação, fazer o alinhamento dos chakras, fazer a proteção dos chakras, fazer a proteção do local. Então isso, né, e aqui a proteção é um ponto, né, que eu gostaria de trazer para você que estiver assistindo, que é um terapeuta holístico, né, que ainda não é um reikiano, ou até que é um reikiano e ainda não utiliza, porque nós que atendemos as outras pessoas, a gente às vezes é muito bombardeado, até pelo que vem, vamos dizer assim, sendo incomodado por aquela pessoa, até por você mesmo. Então, a gente precisa muito de proteção, né? E o Reiki, ele é uma energia, né, muito forte. Então, por mais que a gente
saiba que dentro do processo que você trabalha, você tem formas, né, de você se proteger, como na radioterapia, né? Como eu já comentei antes, a gente utiliza ele para poder fazer a proteção e outros gráficos, né? Assim como nas terapias a gente tem várias formas, né, de se proteger, o Reiki ele consegue potencializar isso, né? Então, no momento que você passa a fazer a proteção do ambiente, a proteção dos chakras, o alinhamento dos chakras, você potencializa, né, essa sua proteção. Você passa a estar mais protegido para trabalhar com a energia das outras pessoas. Então, por exemplo, em auto-hipnose, quando eu faço auto-hipnose no cliente, hoje, após eu ter o Reiki, eu passei a fazer a auto-hipnose, né? Então eu deixo o paciente naquele estado meditativo, trabalhando ali no subconsciente dele, e na sequência, quando ele está nesse estado, eu faço a aplicação do Reiki nele. Então com isso, primeiro que eu agrego mais valor na minha terapia, eu levo mais benefício para o cliente, né? E eu consigo complementar uma coisa com a outra, né? Assim como numa sessão de Reiki, quando você vai trazer o paciente para fazer a sessão, muitas vezes o paciente vem acelerado, né, do trabalho, ou ele pegou trânsito, né, ou ele está em casa, você vai fazer uma conexão com ele. Então, ele ainda está ali naquela energia, né, vibrando a energia do dia a dia dele. Então, para você aplicar o Reiki nele, geralmente você coloca uma musiquinha para dar aquela acalmada, né? Mas ainda assim, se você agrega outras práticas terapêuticas, né, outras práticas energéticas, isso potencializa, né? Então hoje, quando eu vou aplicar o Reiki, eu utilizo primeiro uma auto-hipnose. Então, o meu cliente, ele já vai entrar primeiro num estado mais relaxado, meditativo, ele fica apto para receber a energia do Reiki com mais facilidade. Então, assim como a auto-hipnose eu agrego com o Reiki eu também agrego com a auto-hipnose. Outra forma que eu utilizo é na radiestesia. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de radiestesia com o seu cliente, o que eu faço? Eu primeiro faço o mapeamento, né? Então, a gente faz o mapeamento com o pêndulo de como está a energia do cliente. Então, com a leitura da energia do cliente, a gente consegue saber qual chakra dele está desalinhado. Então, com isso, me facilita. No momento que eu vou aplicar o Reiki, eu já tenho na minha cabeça qual é o chakra que eu preciso focar mais. Isso potencializa a radiestesia, porque além de eu utilizar o Reiki, por exemplo, para fazer a limpeza dos G-Stars, para fazer a limpeza do pêndulo, isso é muito importante, né? Para quem trabalha com radiestesia sabe que muitas vezes a gente precisa colocar o pêndulo no desimpregnador, colocar ele perto, né, de uma selenita. Só que, com o Reiki, a gente consegue potencializar, a gente consegue proteger, limpar, fazer a programação das ferramentas, e você potencializa a sua terapia energética, a sua radiestesia com o Reiki, e você potencializa o Reiki com a radiestesia. Então, no momento que eu faço o levantamento, eu sei como ele está, eu vou já aplicar o Reiki dele de outra forma. Se você fizer só a radiestesia, depois na sequência você vai fazer o trabalho para alinhar o chakra dele, né? Utilizando as pedras, dos chakras. Só que se você já tem o Reiki, você consegue agregar valor, você consegue potencializar, trazendo aí para o seu paciente mais esse benefício. Além de que também você consegue agregar valor, né? Até financeiro também, né? Porque você pode ofertar para o seu cliente tanto a sua terapia de radiestesia, mas também uma sessão de Reiki, ou em sessão de Reiki, ou você falar que, olha, eu vou te fazer isso e vou te dar de bônus uma sessão de Reiki, ou eu vou te cobrar um pouco mais para fazer uma sessão de Reiki. Então, assim, o Reiki ele é muito importante, né? O Reiki ele é um potencializador para várias terapias energéticas, né? Assim como conheço diversos outros profissionais também que trabalham com outras terapias,
E sempre quando a pessoa faz o reiki, ela consegue agregar valor, consegue potencializar as terapias. Outra forma também que a gente tem de agregar valor às terapias, né, até de potencializar, é que nós conseguimos também fazer as cirurgias energéticas, né? Então a gente até aprende lá no curso sobre você fazer a cirurgia carínea, né? A gente até evita falar cirurgia espiritual, né, para que não tenha nenhuma confusão com outras coisas, até com a religião, né? É importante a gente pensar que ele não tem religião. Então, você consegue mapear como está o seu cliente e você consegue depois, na sequência, se for o caso, até também você chegar a fazer uma intervenção um pouco mais forte, né? Você vem fazendo um tratamento de reiki com a pessoa para poder melhorar algum ponto, e se você identifica ali que ela tem uma enfermidade um pouco mais grave, um pouco mais séria, você pode auxiliar, né? Complementar, né? Porque o reiki ele é uma terapia complementar, né? Integrativa, e a gente consegue potencializar todo o trabalho energético com reiki, né? Então a gente consegue fazer também uma cirurgia energética, tirando ali aquele bloco energético, aquilo que está no corpo energético do seu cliente, né? Então o reiki é muito, muito poderoso e muito importante nas terapias integrativas. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que essa live esteja sendo muito proveitosa para todos, que todos possam sentir essa energia do reiki, né? Que é uma energia muito forte do amor incondicional. Então, se você é um reikiano, que esse vídeo possa ajudar a abrasar seu coração, né? Para que você esteja mais conectado com o reiki. E se você ainda não é um reikiano, fica aqui o convite, procura o pessoal da Energia Ativa, o mestre Sidney, para fazer o curso. É muito bom. Realmente o reiki, ele é um divisor de águas. O reiki entrou para mudar a minha vida. Então hoje eu sou outra pessoa depois que eu recebi o reiki. É muito bom. Tá? Gratidão a todos. O Deus que está em mim, saúde ao Deus que está em você. Namastê.